querido senador Alessandro Vieira. Assim, tendo em vista que a Comissão de Constituição e Justiça, no dia de hoje, de forma unânime, aprovou o parecer da lavra do senador Alessandro Vieira sobre essa proposta de emenda constitucional, concluindo no seu parecer pela sua inconstitucionalidade e injuridicidade e no mérito pela sua rejeição, esta presidência, com amparo regimental claríssimo, determina o seu arquivamento sem deliberação de plenário. 4h40. Você acompanhou ao vivo aqui no nosso Poder Expresso agora o que aconteceu. A PEC da blindagem foi definitivamente enterrada pelo Senado Federal. Eu comecei a edição de hoje do Poder Expresso falando que ela tinha sido enterrada parcialmente, porque apesar de ter sido rejeitada por unanimidade mais cedo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a proposta seguiria para o plenário. Foi o que disse o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar. Mas a gente percebe que pelo regimento, como destacou agora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sendo rejeitada por unanimidade na CCJ, a proposta, portanto, fica enterrada de fato e de forma bastante concreta. Então, a gente percebe que levar a plenário esse tema hoje foi algo ali como que um gesto feito ao presidente Davi Alcolumbre, que fez questão de exaltar o trabalho do Senado diante dessa proposta tão polêmica, a PEC da blindagem, que aumenta a proteção ou que traz aí a possibilidade de aumento da proteção de deputados e senadores perante o Senado Federal, e determinou ali, selou o destino dessa proposta aprovada pelos deputados, como então sendo uma matéria rejeitada pelos senadores, arquivada, PEC da blindagem agora sim, de fato, enterrada pelo Senado Federal, depois de ter sido, de alguma forma, muito discutida e de ter sido aprovada pela Câmara dos Deputados. Então, os senadores agora colocam suas digitais como aqueles que não apoiaram e que não deixaram que esse texto avançasse e fosse para frente, em especial depois do que a gente viu acontecendo nas manifestações de domingo. A gente já vai aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas antes, deixa eu destacar também uma outra fala importante que o Davi Alcolumbre teve antes de falar sobre a PEC da blindagem, porque havia uma expectativa de que hoje o plenário do Senado votasse o projeto que regulamenta a segunda e última parte da reforma tributária. Esse projeto que regulamenta o comitê gestor, que vai administrar o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS das prefeituras. O Davi Alcolumbre, portanto, disse no comecinho da sua fala que a votação dessa parte final da reforma tributária que estava na pauta de hoje ficou para terça-feira que vem, segundo ele, por conta de vários pedidos de senadores que querem mais tempo para discutir essa proposta. A apresentação de emendas fica liberada até a meia-noite de hoje. Então, para que isso possa acontecer, votação da segunda parte da reforma tributária adiada para terça-feira que vem. Recado dado para você, 4h44. A gente volta então a falar sobre a PEC da blindagem, agora enterrada em definitivo lá no Senado Federal. Para entender um pouco mais sobre isso, a gente conversa ao vivo com a Carolina Venuto, que é especialista em relações governamentais. Carolina, boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde, Ariane, muito obrigada. Eu que agradeço. Não sei se você pôde acompanhar na nossa transmissão a fala do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, justamente selando aí o destino dessa proposta. Do ponto de vista político, o que esse gesto agora adotado pelo Senado, nos diz sobre a Câmara dos Deputados e sobre como ficam as imagens dos senadores em contraposição às imagens dos deputados, sendo que esse texto passou na Câmara com folga e agora é sepultado no Senado. Exatamente, Ariane. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, estava sendo bastante pressionado nas últimas semanas. A gente acompanhou várias manifestações
da oposição em razão à investigação e condenação do ex-presidente, e por isso acabou chegando num acordo de colocar essa matéria na pauta. Na semana passada foi uma semana muito intensa na Câmara, até nos causou um certo espanto ele ter incluído também essa PEC, além do requerimento de urgência da proposta de anistia, e a gente viu a aprovação ser seguida de uma série de manifestações populares que demonstram, né, a importância da voz da sociedade nessa participação do processo político como um todo. E ele fica agora bem enfraquecido, né, ao ver a proposta ser blindada no Senado, né, de forma peremptória. Hoje a gente acompanhou durante toda a manhã a discussão na CCJ. Chegou-se a ser apresentado um voto em separado do senador Jorge Seife, mas, de fato, a votação foi unânime pela sua inadmissibilidade, sendo selada agora a sua tramitação e o seu encerramento, seu arquivamento, com esse pronunciamento do senador Davi. Então, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, sai enfraquecido desse cabo de forças aí entre Supremo, Câmara, Senado e governo também. Carolina, dá para a gente entender que não houve uma articulação, uma conversa prévia entre os presidentes das duas casas antes de se colocar, mesmo diante de toda a pressão, de todas as amarras, as articulações ali políticas, uma proposta, muitas vezes sendo pautada, é a abertura de caminho para que outra seja pautada. A gente sabe que existem muitas manobras, mas não dá a entender que talvez tenha havido um ruído de comunicação, porque o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, ele já tinha saído enfraquecido de outras situações, não é? A gente teve recentemente a própria situação da ocupação do plenário, em que a cadeira dele ali da presidência foi obstruída. Ele saiu dali enfim, a sua autoridade de alguma forma colocada em xeque, mais do que o presidente do Senado, onde também houve protestos. Então, o que isso nos diz sobre essa relação? Talvez uma falta de articulação, talvez as manifestações de domingo tenham sido decisivas. Como é que você avalia? É sempre um conjunto de coisas, né, Ariane? Na política nunca é um fato isolado, é um conjunto das coisas que vão se somando. Hugo Mota está pela primeira vez na presidência da casa, diferentemente do senador Davi Alcolumbre, então a gente precisa ter isso em consideração também, que há uma experiência maior do lado do senador Davi Alcolumbre. Certamente a gente acredita que houve alguma conversa preliminar, porque desde quando a oposição apresentou o possível pacote pela pacificação, como eles anunciaram, envolvendo anistia, envolvendo a PEC do fim do foro privilegiado, as medidas foram colocadas à mesa, né? Então é difícil a gente imaginar que não houve nenhuma conversa entre ambos os presidentes. No entanto, a votação na semana passada ela foi conturbada, né, também. Primeiro votou sem a possibilidade do voto secreto, aí depois o relator apresentou uma emenda aglutinativa e entrou novamente essa questão do voto secreto. Então, realmente foi uma votação que foi complexa ali para o presidente Hugo Mota, ele, mais uma vez, foi bastante desafiado, e o resultado sem dúvida, ruim para ele, né? Demonstra essa inabilidade de saber o momento de ceder e saber também o momento de se impor, né? Em razão dessa semana aí complicada, ele inclusive já colocou para andar também as punições para os parlamentares que inviabilizaram os trabalhos nesse momento que você colocou, né, ocuparam a mesa da Câmara. Então, ele precisa se posicionar. A gente acompanha agora nas entrevistas que ele tem dado, inclusive o tom dele está um pouco mais alto, né? Ele, de fato, tem falado que precisa tirar esse assunto da frente, precisa ter espaço para votar outras pautas, e ele precisa fazer isso de forma bem rápida. Inclusive, um ponto importante, né, nas manifestações agora no final de semana, a gente acompanhou em alguns estados, inclusive, o grito de fora Hugo Mota, algo que até então a gente não tinha escutado. Então, sem dúvida, isso gera algum tipo de preocupação nele, porque numa antevéspera aí de eleição, não é bom para nenhum parlamentar ser colocado dessa maneira negativa nas ruas, e principalmente para o presidente de uma casa. Isso do tom que você citou é bem perceptível. Quem acompanha o presidente Hugo Mota desde que ele assumiu, ao longo de todos esses altos e baixos pelos quais ele já passou à frente da Câmara dos Deputados, nota bem claramente que ele vem adotando
um tom mais elevado, diferente daquele que ele adotava. Se a gente for comparar antes da campanha pela presidência da Câmara, então nem se fala, é outra coisa. Mas a gente vai percebendo que de fato há essa modulação. Carolina, eu queria te convidar para acompanhar com a gente um trecho que a gente separou do que disse mais cedo na CCJ do Senado, Comissão de Constituição e Justiça, o relator da PEC da blindagem, o senador Alessandro Vieira, ele que apresentou um parecer contrário, não é, ao avanço da PEC, foi acompanhado ali pelos seus pares, mas fez ali uma fala enumerando alguns dos motivos pelos quais ele acredita que essa proposta, agora enterrada em definitivo, não deveria avançar. A gente ouve juntas, daqui a pouco conversa um pouquinho mais sobre o que ele disse. Dito de forma absolutamente clara, para a compreensão da Casa e de quem nos acompanha. A PEC que formalmente aponta a ser um instrumento de defesa do Parlamento é, na verdade, um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do Legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos. Essa é uma PEC que abre as portas, definitivamente abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado. Trata-se do chamado desvio de finalidade, patente no presente caso, uma vez que o real objetivo da proposta não é o interesse público, e tampouco a proteção do exercício da atividade parlamentar, mas sim atender aos anseios escusos de figuras públicas que pretendem impedir ou ao menos retardar investigações criminais que possam vir a prejudicá-los. Sobre a aplicabilidade do desvio de finalidade no âmbito legislativo, ora, tal desvio de finalidade é flagrante e se descortina através da desconexão entre os meios propostos e o fim pretensamente legítimo. A proteção de mandatos parlamentares, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, não é compatível com a criação de obstáculos para a investigação de crimes como, por exemplo, homicídio, corrupção passiva, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Quando se tentava investigar crimes dessa natureza no passado, não se tinha andamento. E essa casa, esse Congresso, teve a coragem lá em 2001 de corrigir esse erro. Estamos tentando retroceder o erro. 24 anos. Ao contrário, senhor presidente, a apuração desses eventuais ilícitos penais cometidos por parlamentares fortalece sobremaneira a legitimidade do parlamento. O parlamento não pode tolerar que as prerrogativas dos seus representantes se transformem em privilégio pessoal, a servir de escudo para bandido contra a justa responsabilização criminal. Diante do exposto, nós votamos pela inconstitucionalidade, injuridicidade e rejeição da proposta de emenda à Constituição número 3, de 2021, restando consequentemente prejudicadas as emendas oferecidas à proposição, conforme o artigo 301 do Regimento Interno do Senado Federal. E faço, senhor presidente, um último registro em homenagem a Vossa Excelência, que é um digno representante do sertão baiano, usando as palavras de Guimarães Rosa, na voz do personagem Riobaldo. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, ela esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que a vida quer da gente é coragem. Vossa Excelência teve a coragem cívica de pautar com a urgência devida essa matéria absurda. E eu confio que o plenário da comissão também terá coragem de rejeitar a PEC da blindagem, virando essa página triste do nosso legislativo e homenageando a nítida vontade popular brasileira que clama por mais justiça. É como voto, senhor presidente. Tá aí, a gente acompanhou então o que disse o relator da PEC da blindagem hoje mais cedo, o senador Alessandro Vieira, antes de saber o que a gente já sabe agora, que o texto então foi rejeitado por unanimidade na CCJ, foi levado ali meio que simbolicamente ao plenário e o presidente Davi Alcolumbre selou, disse que o texto será arquivado e que agora sim não há mais futuro possível para essa proposta de emenda à Constituição. Carolina, na sua avaliação, os argumentos colocados pelo relator que acabam reverberando agora, não é, entre os senadores contrários ao texto, entre até mesmo alguns deputados que votaram de forma favorável e depois se desculparam publicamente. Faz sentido? De fato, seria ali uma espécie de salvo-conduto para o cometimento de crimes, para a entrada de criminosos no Congresso Nacional, e algo que em nada beneficiaria ou engrandeceria o exercício legislativo?
Hariane, o foro privilegiado como um todo já é um artifício aí da Constituição que é muito questionado, né? E quando há uma ampliação, como essa proposta estava propondo, alcançando até presidentes de partidos, né, que não estão ali no exercício do munus legislativo, de fato ela fragiliza muito o poder de investigação, né, de eventuais crimes que estejam sendo cometidos. É possível a gente entender como razoável as investigações a crimes que são alegados no exercício da função do exercício parlamentar. Agora, crimes comuns, que são esses que o relator citou, que não tem nada a ver, não tem relação direta com o mandato, e aí a gente consegue pensar o que teria relação com o mandato, né? Calúnia, difamação, né? Isso poderia fazer sentido até para evitar um revanchismo, né, de parlamentares ali que são oposicionistas entrarem com investigações e propostas, né, de investigação um contra o outro. Então, faz algum sentido isso, mas a proposta, de fato, ampliava demais, alcançava crimes, homicídio, né, então que não tem a ver com o exercício do mandato e dificultando a investigação, fragilizaria também o próprio humor aí da sociedade perante essa PEC. Então, de fato, é uma PEC que não foi bem vista, não foi bem recebida e pelo texto votado na Câmara, eu entendo também que os próprios deputados não leram especificamente todo o seu teor, o texto final deliberado, né? Então, durante a CCJ hoje, partidos que na sua integralidade votaram favoravelmente na Câmara, hoje se desculparam e votaram contrariamente. Então, realmente, ficou feio aí para os parlamentares a discussão dessa matéria. Carolina, então só para a gente fechar e reiterar aqui com você, dado que a gente assistiu antes do relator a fala do presidente Davi Alcolumbre, não há mais nenhum recurso possível, nada que possa ser feito agora para ressuscitar esse texto. Acabou, né? Hariane, a gente que trabalha com o legislativo, a gente sempre fala que nada é taxativo, né? A gente tem a Constituição, tem o regimento que traz as regras para a gente, mas é uma casa política feita de acordos, então uma questão de ordem pode rever combinados, né? Como aconteceu na Câmara, havia um texto sido votado, uma emenda aglutinativa foi apresentada e o texto foi reanalisado. De fato, artifício regimental não há. Mas a gente faz esse disclaimer que é uma casa política e que eventuais acordos podem vir a trazer uma manifestação diferente, mas está muito claro, né, que o sentimento é no sentido de que ela seja efetivamente enterrada. A fala do presidente Davi foi nesse sentido, a votação unânime também, sem nenhuma manifestação contrária, também dá esse sentido para a gente. Então, nos parece que, de fato, por hora, esse assunto está efetivamente blindado. Queria ver também quem que poderia agora ter a coragem, né, de querer colocar a digital num questionamento depois de tantas críticas a essa proposta. Agora, 4h58, a gente conversou ao vivo com a Carolina Venuto, que gentilmente atendeu o nosso convite nessa tarde. Ela que é especialista em relações governamentais. Carolina, obrigada por hoje. Bom resto de tarde aí para você. Obrigada a você, Hariane, e a todos que nos assistem. Um abraço.